Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui de 3 jogadores que simplesmente estão fazendo um começo de temporada alucinante, tá? E eu quero falar desses 3 jogadores em específico, claro, além dos números absurdos, estrondosos nesse começo de temporada, eu quero chamar a atenção também que eu acho que é difícil alguém vir para tirar a bola de ouro de um desses 3 jogadores aí, porque simplesmente a vantagem que eles abriram em questões de número de entrega de feitos nesse começo de temporada, se alguém ganhar a bola de ouro e não seja algum desses 3 jogadores, vai ser impressionante, tá? Ou eles morreram, esqueceram como jogar bola, ou esse quarto jogador que vai passar esses 3, ele incorporou Jesus Cristo da bola, né? Mas esses nomes são simplesmente Haaland, Mbappé e Harry Kane, 3 jogadores, 3 atacantes que estão fazendo um começo de temporada estrondoso, alucinante, meteórico. Pode falar tudo aí que for absurdo, adjetivo bom, que eles estão fazendo, entendeu? E nesse vídeo aqui eu vou trazer números de cada um, confronto que eles tiveram nessa temporada em que eles foram importantes, eles mostraram as suas grandezas nesses momentos, né? Momentos em que eles cresceram, decidiram, e também confrontos futuros, né? Confrontos nesse momento aqui a gente está em data FIFA, né? Estamos passando por uma data FIFA e eu vou falar os confrontos até a próxima data FIFA, que vai ser depois do dia 9 de novembro, entendeu? Eu vou listar todos os confrontos que eles cada um vão ter, né? Que cada um vai ter até lá, né? E antes de tudo, eu peço para que vocês deixem um like nesse vídeo, certo? Para dar aquela força nesse canal e se inscrevam nesse humilde canal aqui, certo? Peço também para que, se possível, se vocês lembrarem, se vocês são pessoas humildes de bom coração, que vocês deixem um comentário nesse vídeo aqui para dar aquela força pro amigo, né? Apoiar aí os novos começos, tem que ter aquele apoio, com certeza, né, rapaziada? E nesse vídeo aqui eu vou trazer a informação, o entretenimento para vocês. Espero que vocês gostem e deixem nos comentários aí, assim, a visão de vocês, o ponto de vista, se vocês concordam ou discordam, certo? Estamos aqui para participar do debate, para fazer um debate saudável aí. Então, quem estiver comentando, assim como nos vídeos passados, eu vou estar respondendo, ok? Vamos começar aqui pelos números de Erling Haaland, rapaziada, que nessa temporada tem 11 jogos, ok, né? 11 jogos, tá? Assim, você olha 11 jogos, tudo bem, mas aí a gente vai para os gols, que são 18 gols e 3 assistências, né? 11 jogos, 18 gols e 3 assistências, 21 participações diretas em gols em 11 jogos. Aí, nisso que vocês vão tomar a proporção do que eu tô falando aqui, né? Números de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Esse patamar aí, mais de um gol por jogo, mais de uma participação por jogo. Coisa de louco, tá? Eu tava verificando ali e simplesmente a média de gols do Haaland nesse momento é 1,63 gols por jogo. Impressionante, né? Realmente, um começo de temporada lindo, maravilhoso, né? E aqui eu quero chamar a atenção para os confrontos do homem, né? Para os confrontos que ele teve até agora, confrontos que, né, fizeram ele suar mais, né? Digamos assim. Confrontos que a gente pôde ver as suas valências físicas, a sua inteligência dentro de campo, o seu QI ali no posicionamento. E a gente vai estar comentando cada uma dessas coisas aqui agora. O primeiro jogo onde a gente pôde ver muito isso foi no confronto City versus o Mônaco, que teve lá na casa do Mônaco. 2-2 o jogo acabou e o Haaland fez os 2 gols do City. Primeiro gol dele, não tinha tocado na bola ainda em nenhum momento do jogo. Primeiro toque do Erling Haaland na bola, recebe assim uma enfiada, digamos, né? E dá uma cobertura no goleiro, realmente impressionante, letal na frente do gol, cara. É o centroavante hoje que mais converte chances, né, de finalização no mundo. Então, basicamente, cada bola que cai no pé do Haaland, a chance daquela finalização, né? Claro, a gente olhando aqui, tem a porcentagem daquele chute se transformar em gol, se converter, né, em um gol. Porém, quando o Haaland pega naquela bola, a chance aumenta. Então vamos supor que ele pegou uma bola ali perto da linha, perto da, no começo da grande área.
vamos supor que a chance do gol sair dali daquela posição, da posição do corpo dele, da disposição da defesa, vamos supor que o algoritmo calculou uma chance de 17% de gol, né? 17% de chance de sair o gol naquela ocasião. Porém, como o Haaland está com essa bola, essa chance aumenta para 27%, porque em cada bola, em cada finalização, ele acrescenta porcentagens de gol. É impressionante o feito desse. É um centroavante de elite, né? E a gente pode ver pelos números, pela taxa de conversão dele, o que é assustadora, né? Segundo gol dele nessa partida foi um gol de cabeça aí também muito bem posicionado. E aquilo, né? Foi um jogo em específico onde a gente pode analisar toda essa capacidade física e intelectual, digamos assim, né? Toda a inteligência do cara, porque o Haaland dentro de campo, realmente ele não é aquele cara driblador, é aquele cara que enche os olhos, né? Aquele jogador plástico, apesar das finalizações dele, assim, ser plástico, né? As finalizações apenas, calma. Mas ele é um cara, assim, que é impressionante quando você para analisar o jogo dele de forma bruta, né? Na forma crua ali. Porque ele é um cara que, quando não tá com a bola, apesar dele não ter muitos toques na bola, muita participação dentro do jogo, mas ele é um cara que influencia muito externamente ao redor ali, porque ele se movimenta o tempo todo ali, puxando um zagueiro para ele, afastando o zagueiro de um companheiro dele, apontando onde o companheiro, os meias, tem que dar o passe para a bola chegar até ele, por exemplo, ou para achar um companheiro dele livre. Então é um cara que tem uma leitura de ataque, uma leitura de campo muito boa. Ele é um cara que controla as linhas adversárias, o que eu acho um absurdo toda vez que eu vejo um cara sozinho, assim, por exemplo, numa transição do Manchester City, um cara sozinho basicamente consegue controlar os 4 defensores adversários que estão fazendo a linha de defesa naquele momento, e ele consegue achar espaço, ele consegue chamar 2, 3 pro lado dele para um companheiro passar livre. Então é um cara assim que é uma isca, um papel de isca ele faz, né, quando ele não tá com a bola. E é interessante, é muito impressionante quando você começa a analisar essas partes do jogo dele, né? Consegue reconhecer a inteligência dele dentro de campo. Próximo jogo aqui que o Haaland também chamou a nossa atenção nessa temporada foi o jogo contra o Manchester United, que ele deixou 2 gols, o jogo foi 3-0, e nesse jogo a gente conseguiu ver ele encher o saco da defesa do Manchester United. Ele e o Jeremy Doku também estão fazendo uma baita dupla nessa temporada, e esses dois foram o pesadelo da zaga do Manchester United, né? É impressionante nesse jogo. A gente pôde ver muito isso também do posicionamento do Haaland. No gol do Phil Foden, é um gol que o Haaland, primeiramente, né? No primeiro momento do cruzamento, ele estava à frente, mas aí o cruzamento volta pro Doku, né? Rebate no zagueiro e volta pro pé dele. Nisso, o Haaland vem para trás para chamar a defesa e abrir um espaço vazio no meio. Nisso que abre o espaço vazio no meio, a bola vem e o Phil Foden pega de cabeça sozinho ali. Então, esses momentos que a gente analisa, que a gente consegue reconhecer que um cara é sim um 9 de elite. E no quesito posicionamento, faro de gol, né? Essa inteligência dentro de campo, eu acho que nem Mbappé e nem Harry Kane chegam nesse quesito, né? Perto dessa valência aí do Haaland, porque é realmente um jogador muito inteligente. Se ele fosse um cara mais técnico, pode ter certeza que ele daria para um bom 10. Ele conseguiria jogar de camisa 10, assim como o Harry Kane joga. E o Harry Kane joga porque ele tem essa questão técnica com ele. Ele é um cara muito técnico, ele tem muita qualidade na batida de bola, nos passes, no chute. E é impressionante também, né? Outro jogador, assim, de elite, né? É o top 3 do mundo aí. Esses 3, né? Estão no top 3 da posição. E basicamente é isso, né? Próximo jogo onde a gente conseguiu ver muito a qualidade física do Haaland, a imposição física dele dentro de campo, foi contra o Arsenal 1-1. Um jogo que ele faz o gol numa transição muito longa, num contra-ataque muito longo.
E é impressionante porque ele acha um passe muito bom pro Reinders, e o Reinders vai segurando a bola, até o momento certo de passar, e o Haaland basicamente vem lá da área do City, correndo, e o Gabriel Magalhães correndo do lado dele, cara. É simplesmente uma Kombi perto de uma Ferrari, é impressionante. É uma balsa do lado de um jet ski. Porque o Gabriel Magalhães é um dos melhores zagueiros do mundo hoje, isso, claro, eu acho que tem que ter um senso comum, né? Ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele é top 3 zagueiros da Premier League, ali disputando com o Van Dijk, com certeza. Claro que eu não tô comparando ele com o Van Dijk aqui, né? Mas ali ele disputa com o Van Dijk pra levar esse de melhor zagueiro da Premier League nas temporadas aí. E, cara, um zagueiro top 3 da Premier League correndo do lado do cara parece uma criança, pô. Então é muito assustador esse gol aí. Eu peço para que vocês revejam esse gol do Haaland, para vocês entenderem do que eu tô falando, o gol dele contra o Arsenal nessa temporada pela Premier League. Vocês vão entender bem do que eu tô falando aí. O Gabriel Magalhães tem um momento aí que ele até desiste de correr, porque ele vê que, tipo, não tá saindo, não tá chegando, pô. E o último jogo que o Haaland também jogou muito bem, mas teve um grau de dificuldade menor, foi contra o Burnley, mas que ele fez uma partida absurda, muito boa. 2 gols e uma assistência até aqui, né? Até aqui não, né? Nessa partida ele fez uma partida também fantástica para ele, né? O próximo nome agora que a gente vai estar falando. E agora, rapaziada, dei um corte aqui no vídeo para mudar o fundo, deixar o fundinho aí bonitinho para vocês verem a cara do homem. E agora a gente vai falar de Kylian Mbappé, outro jogador com um começo meteórico até aqui nessa temporada, certo? E eu quero trazer os números dele aqui para vocês também. E nesse momento, até agora, nessa temporada, o Mbappé que eu acredito que ele jogue hoje. Hoje tem jogo da França, dia 10/10 eu estou gravando. E se eu não me engano, vai ter França e Azerbaijão. Então é um bom jogo aí para ele inflar esses números dele aí, né? E até o momento nessa temporada ele tem 12 jogos, 16 gols e 3 assistências, somando 19 participações em gols em 12 jogos. Impressionante também, né? Outro começo aí meteórico, o Mbappé, que comparado aos outros dois, eu acho que é o começo de temporada mais tímido, mas não porque ele tá jogando mal, jogando abaixo, é porque eu acredito que ele não teve confrontos igual os outros dois tiveram, né? Por exemplo, o Haaland já pegou o United, pegou o Napoli, pegou quem mais? Pegou um Tottenham. O Mbappé, o jogo mais difícil aqui que o Mbappé pegou foi o Atlético de Madrid, que é um jogo bem difícil. Mas, por exemplo, o Real Madrid perdeu e ele fez um golzinho. Claro, o golzinho no Atlético de Madrid é excelente. Mas o time dele tomou um apavoro de bola, tá ligado? Então a gente não tem como levar em consideração isso aqui. Harry Kane também já teve confrontos aí melhores, não tão fortes assim. Eu acredito que na questão de grau de dificuldade, o Haaland ainda leva dos dois, né? Porque ele joga na Premier League, pá, tem toda essa questão. Mas o Harry Kane também teve uns confrontozinhos mais difíceis do que o Mbappé. Mas não tira o mérito do homem da temporada ser absurda. E eu acredito que desses 3 nomes, eu acredito que o Mbappé, essa temporada, vai levar a chuteira de ouro novamente, tá? Eu acredito que ele vai levar a chuteira de ouro, porque ele é um cara que gosta de emplacar do meio pra frente da temporada, e que foi o problema dele na última temporada. Ele fez um primeiro semestre, a primeira metade da temporada, muito ruim, muito abaixo, o Mbappé devendo bastante, mas a partir de dezembro ali ele começou a enfiar gol nos caras, né? E o Harry Kane já tem um perfil mais diferente, né? O Harry Kane, ele é um jogador assim que no começo da temporada ele assombra e do meio pro final ele já mantém mais uma linha, entendeu? Tá ligado? O Haaland eu não sei, né? Porque o Haaland, as últimas temporadas deles aí vem sendo bem inconstante, apesar de ter números muito bons, porém não tem um critério definido, mas o Haaland é mais um jogador de começo de temporada também. É assim, primeira metade de temporada do Haaland e Harry Kane é coisa de maluco, depois eles já mantêm uma média, uma linha, uma constância a mais. Agora o Mbappé não, o Mbappé vai crescendo ao decorrer da temporada, né? E a gente pode ver isso na última, e tomara que a gente veja nessa também, né?
E os confrontos que ele teve aqui pela Champions League foi contra o Olympique de Marseille, o primeiro. Ele fez 2 gols, foi 2-1 o jogo, 2 gols o Mbappé fez, 2 gols de pênalti. Então não vou, assim, falar que ele fez uma partidaça, porque foram 2 gols de pênalti. E ele nem sofreu esses pênaltis, mas deixou 2 golzinhos ali, gol é gol, né? Mas é aquilo, né? Gol de pênalti tem um grau de dificuldade menor, né, rapaziada? A gente não vai ser cego aqui também pra realidade, né? Próximo jogo dele foi contra o Kairat Almaty, um time mais fraco dessa Champions League. 5-0 pro Real Madrid. Mas ele fez o papel dele ali, deixou 3 gols, hat-trick. E aquilo, eu não vou colocar isso como um feito absurdo, fazer um hat-trick no Kairat, né? Porque é aquilo, né? O time mais fraco da Champions League. É um time muito abaixo, se eu não me engano, lá do Uzbequistão ou Cazaquistão. Faz divisa com a China, então é um time muito longe. É 12 horas de distância até você chegar lá na cidade dos caras, tá ligado? Então os jogadores já chegam mais abatidos, né? Tem toda a questão do jet lag que o pessoal fala. Mas mesmo assim, 5-0 e 3 gols do Mbappé, né? Pra vocês verem aí que, mesmo com toda essa questão logística, questão de sono, horário, não foi o suficiente pro Kairat bater de frente. E não vai ser suficiente, basicamente, com quase ninguém, né? Assim, vai ser suficiente para um Pafos, para esses times mais abaixo, né? Próximo jogo que ele teve, assim, um enfrentamento difícil e que ele correspondeu foi contra o Villarreal. Sim, eu não vou listar todos os jogos da La Liga, porque é o que eu disse, ele teve muitos jogos, assim, confrontos contra times muito inferiores, muitos times muito fracos, né? Então eu vou listar aqui uns times que dá pra você dar aquela suada ali, né? Opa! Dá aquele trabalho pro Real Madrid. E um deles é o Villarreal, que é o time que, se você moscar, tu toma. Foi 3-1 jogo, um gol de Mbappé e uma assistência, né? Assim, um jogo assim que ele jogou muito. Esse jogo aí em específico. Jogou bem demais. Depois teve o jogo contra a Real Sociedad, que é outro time que, se você moscar, você toma. Porque, se eu não me engano, ali tem o Oyarzabal, né? Tem o Takefusa Kubo também, que é um ponta que eu gostaria muito de ver esse ponta direita aí japonês em outro time, porque eu acho que ele tem uma qualidade muito boa e ele pode vir a ser um playmaker absurdo, tá? Absurdo, porque é um cara muito rápido, muito ágil, um controle de bola muito bom. Porém, ele não é aquele ponta que faz gol, né? Mas ele é aquele cara que pode se tornar um playmaker muito interessante. Mas o tema do vídeo não é esse, né? Mas desse jogo foi 2-1 pro Real Madrid, um gol do Mbappé e uma assistência também. Outro jogo que ele chamou a responsa pra ele. E é isso. Assim, de confrontos desafiadores que o Mbappé teve, assim, desafiador mesmo é só contra o Atlético de Madrid, né? Mas o Villarreal e o Real Sociedad é aqueles times que você não pode dormir. É aquele time que, se você der aquela moscada, aquela relaxada no jogo, os caras encostam, os caras chegam e você vai ter problema, né? Vimos isso aí na Copa do Rei do ano passado, a dificuldade que o Real Madrid teve de ganhar da Real Sociedad. Se eu não me engano, foi 4-3 o jogo, um jogo muito pegado, um jogo muito bom de ver também. Então, um exemplo aí, uma confirmação do que eu estou falando, que contra esses times você não pode moscar, né? Vamos agora pro último nome dessa lista. E o último nome dessa lista é simplesmente Harry Kane, né? O Furacão Kane. Um cara aí tá quase, né? Já tá com seus 32 anos, se eu não me engano. Tá ficando velhaco, mas tá jogando futebol de jovem ainda, né? E essa temporada, tudo indica que será o prime dele, né? Será a melhor temporada da carreira dele em números, porque ele tá vindo bem demais, ele tá muito emplacado. E eu espero que seja mesmo esses três, né? Os dois nomes que eu falei anteriormente e mais o Harry Kane tenham um belo confronto, uma bela disputa aí pela bola de ouro dessa temporada, pela chuteira de ouro também, né? Vai ser bem interessante ver esses nomes disputando do começo até o final, né? Tomara que eles se mantenham nesse mesmo nível aí, ou até melhorem, né? Imagina, aí eu já acho muito difícil, né? Mas números de Harry Kane até o momento são 12 jogos, 19 gols e 3 assistências. Ontem teve jogo da Inglaterra pela data FIFA, mas o Harry Kane
Ou ele não. Ou ele jogou. É que eu não cheguei a ver o jogo, mas se eu não me engano, eu acho que ele foi poupado do jogo de ontem, né? Porque o homem já vem vindo numa sequência. E não era necessário ele lá. Mas eu acredito que se ele jogou, foram poucos minutos. E não deixou o golzinho dele. Mas eu acredito que ele não jogou, tá? Temporada, 12 jogos, 19 gols e 3 assistências. No quesito números, ele é o melhor, né? 22 participações em gols em 12 jogos. Bem demais. 22 participações. Que coisa de louco, né, rapaziada? Harry Kane aí que impressiona a gente. O cara aí que era muito subestimado, né, quando ele tava no Tottenham. Porque, né, o Tottenham não é um time que conquista grandes coisas, né? É um time, assim, que nem ganhava título na época dele. Chegava ali, já brigou ali na Champions, tá? Brigava nas copinhas, pá. Premier League eu acho que chegou perto em algum momento ali, mas nada que ameaçasse o Liverpool e o City. Mas foi pro Bayern de Munique e ele tá mostrando aí todo o seu potencial oculto, né? Que estava oculto nos tempos de Tottenham. Porque lá, quer dizer, agora ele tem um time aí pra entregar a bola pra ele. E logo o time que mais faz isso, na minha opinião, né? Um time que mais depende de um camisa 9 hoje é o Bayern de Munique, cara. O estilo de jogo do time já, de sempre. É depender daquele 9, aquela ponta de lança, aquele cara muito bom na frente, porque os gols vão concentrar ali. E aquilo, né? O último cara ali que tava, Harry Kane, pô. Harry Kane não, Lewandowski. Então é um time que investe nesses camisas 9 bons, porque é um time que concentra muito os seus gols nesses caras, né? É um time assim que exige muito desses caras, né? Mas ao mesmo tempo que exige, eles recompensam, né? Porque é aquilo, é bola chegando toda hora, filho. E os caras só vão meter o gol. É pênalti, dá pra eles, que eles batem, é cruzamento visando eles, é transição visando esses caras também. Por isso que, assim, opinião impopular. Se o Haaland tivesse ido pro Bayern de Munique em vez do City, o Haaland faria 80 gols por temporada, tá? Porque é do estilo de jogo exato, é um jogador que se encaixaria com o estilo de jogo do time, né? O Haaland é um cara que precisa ser servido para fazer os gols. É muito difícil o Haaland tirar um gol do zero da cartola. É um cara que precisa que a bola chegue até ele. O Harry Kane já não tem esse perfil. É um cara que consegue criar suas próprias chances, criar seus próprios gols. Por isso que o Haaland, um cara que depende basicamente 95% que a bola chegue até ele. Um time que, assim, quase toda jogada dá a bola no camisa 9, assim, ia ser a combinação perfeita, 80 gols por temporada. Guarde o que eu estou falando. Aí, se um dia surgir um cara do perfil do Haaland tão bom quanto, ou se o Haaland um dia ele ficar louco e ir pro Bayern de Munique, vocês vão ver do que eu estou falando, certo? E Harry Kane com esses números absurdos nessa temporada. Vamos para os confrontos aqui que eu já tô me distraindo do assunto, né? Pra vocês verem aí como eu gosto de fazer essas superstições, né? Essas previsões aí. Eu acho legal demais criar esses cenários aí na minha cabeça, né? Agora, jogos de Harry Kane nessa temporada desafiadores, tá? Jogos desafiadores aí, jogos que exigiram um pouco mais dele. O primeiro jogo foi na final da Supercopa da Alemanha, a Franz Beckenbauer Super Cup, que foi contra o Stuttgart. Stuttgart que tem, na época, tinha o Voltemade, tem o Ben Stiller. É Ben Stiller? Caramba, é Stiller alguma coisa. É um meiazinho lá que joga bem demais. E foi 2-1 o jogo, um golzinho de Harry Kane, é aquilo, né? Crack, deixou o seu golzinho aí na finalzinha. Basicamente, ele que fez o gol desse jogo pra garantir. Se eu não me engano, foi até nos acréscimos do jogo o gol pra garantir o título da Supercopa aí, coisa linda. Depois o confronto que ele teve de difícil, de desafiador, onde ele entregou pra gente uma bela partida foi contra o Chelsea na Champions League, que foi 3-1 pro Bayern de Munique, e ele fez 2 golzinhos também. Coisa linda, né? É aquilo, o homem faz o papel dele, o papel de matador, é com ele mesmo. E o próximo jogo, assim, que a gente esperava que fosse um jogo bom contra o Leipzig, porque o Leipzig é um time repleto de jovens estrelas.
ali para serem refinados. E na época que aconteceu esse jogo, tinha lá o Chesco e o Xavi Simons ainda estava lá. E foi um 6-0, pô. Então a gente estava esperando um joguinho divertido, um joguinho de bola maneiro. Foi 6-0 o hat-trick do Harry Kane. Então é aquilo, né? É aquele cara, o Bayern de Munique e o Harry Kane não são muito exigidos quando estão lá na Bundesliga. Porque ali, cara, é uma discrepância muito grande, é outro nível de futebol. O Bayern de Munique joga o futebol 2.0 ali dentro daquela liga. Então os outros times não conseguem acompanhar, não conseguem trazer um desafio. E os times que conseguiam era o Leverkusen, que desmanchou, morreu, né? Vendeu todos os caras bons. Frimpong, Wirtz, Boniface, acho que o goleiro saiu também, Grimaldo, nossa, saiu um monte de gente. O zagueiro Jonathan Tah foi pro Bayern de Munique. Então é aquilo, o Bayern de Munique vê jogadores bons nos rivais, eles fazem o quê? Eles vão lá e compram os caras. É aquilo, né? É uma estratégia para se manter no topo sempre. Funciona, estão ganhando tudo aí. O Leverkusen, que era um time que podia trazer esse confronto, esse desafio, já não traz mais. O único que restou é o Borussia, e mesmo assim eu acredito que não vai ser o suficiente, né? Por isso que a gente tem que ficar mais de olho, né, nesse Bayern de Munique, no Harry Kane, na Champions League, né, que é onde vai exigir mesmo do homem, né, onde a gente vai ver ali que os jogos grandes, os jogos decisivos, porque na Bundesliga, né, não é muito exigido, né. Assim como a La Liga nesse ano, a La Liga nesse ano eu acho que tá bem, um pouquinho abaixo, ali depois do top 6 ali, eu acho que fica bem discrepante ali a situação, esses times ali, ó. Real, Barça, Atlético de Madrid, aí vem o que? Betis, Sociedad, Real Sociedad, o que mais? Villarreal. Cara, Sevilha já não tá lá essas coisas. Claro, ganhou do Barcelona, mas antes os caras não ganhavam um jogo em casa, eu acho que há 6 meses já, tá ligado? Então tá muito esquisita a La Liga. A La Liga tá, apesar desse fair play, manter todo mundo dentro dos gastos, né? Dentro do esperado, da receita, mas impedem que os caras façam umas loucuras, entendeu? Por exemplo, teve um time. Qual foi? Foi o Real Oviedo? Não. Eu não vou lembrar agora, mas teve um time da La Liga que precisou vender seus dois melhores jogadores para poder cumprir o fair play da temporada, entendeu? Então, isso prejudica muito. Eu acho que as regras de fair play da La Liga são muito rígidas e isso acaba enfraquecendo a liga. Não adianta nada você ficar ali fechar com as contas no azul, sendo que tu não pode gastar o dinheiro também. Então, acaba que não muda nada, né? Os times acabam se enfraquecendo. Eu percebi que o nível dos times deu uma caída nessa temporada. Esses times, assim, menores da La Liga, né? O Real Madrid, o Barcelona, esses times só tendem a melhorar, né? Obviamente. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa humilde análise aqui, certo? Trouxe os números, né? Os golzinhos de cada um e os confrontos que tiveram, confrontos interessantes, certo? Pretendo trazer um vídeo em breve, né? Num futuro próximo, trazendo mais detalhes individuais de cada jogador desse. Por exemplo, pegar o Haaland para fazer um vídeo e trazer, por exemplo, alguns momentos dele no jogo contra o United, contra o Arsenal, contra o Mônaco, Napoli, e a gente destrinchar todas essas qualidades que eu falei aqui dele, a imposição física, o posicionamento. O Harry Kane também é a mesma coisa, pegar uns vídeos dele onde a gente consegue enxergar essa qualidade técnica dele, que é algo que se sobressai para um cara dessa posição. Ele é um cara que assim destoa dos outros, né? Porque ele tem essa qualidade de um meia praticamente. Então, e do Mbappé, bom, o Mbappé é aquele cara, né? É um jogador ágil ali, no 1 contra 1 veloz ali. A gente pode trazer também um vídeo de Mbappé, apesar que para mim ia ser o mais difícil dos três de falar algo, porque o Mbappé é um jogador meio imprevisível, né? É um jogador assim que faz bastante a mesma coisa, porém dá certo. Então,
é um vídeo assim que eu teria que dar uma estudada antes pra mim trazer ele. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse entretenimento aqui, que deve ter ficado um pouco longo, uns 30 e poucos minutos. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam das opiniões que foram ditas e do que vocês acham do começo de temporada de cada um desses jogadores, ok?